Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Mas antes de puxar a vinheta, eu queria te pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e compartilhasse muito esse vídeo para que o canal possa continuar crescendo. Ah, e não esquece de deixar aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre o caso de hoje e quais casos você quer que eu traga para você. Então, enquanto eu puxo a vinheta, já pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um caso super curioso. É o caso Dália Negra. Um crime com quase 80 anos que não foi solucionado. Dália Negra é um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. Esse caso, ele virou inspiração para vários livros, várias séries, documentários, filmes e até hoje é um caso não solucionado. Então vamos ao caso. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924 em Boston, capital do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela era a terceira de 5 filhos de seus pais. O pai dela trabalhava na construção de campos de minigolfe. Naquela época ainda não era assim uma febre como é hoje, mas ele teve uma grande ascensão depois da Primeira Guerra Mundial. As coisas iam bem e o trabalho do pai dela ia crescendo cada vez mais. Mas infelizmente, praticamente de uma hora para outra, ele acabou falindo depois da crise da Bolsa de Nova York de 1929. No ano seguinte, o carro dele foi encontrado perto de uma ponte e tudo indicava que ele tinha tirado ali, a própria vida. Mas o corpo não havia sido encontrado. Acreditava-se que, como o carro estava ali, ele supostamente teria pulado e o carro ficou ali abandonado. A Elizabeth tinha apenas 6 anos de idade quando isso aconteceu. Assim, a mãe dela teve que começar a trabalhar para manter ela e o restante dos 5 filhos. A Elizabeth, ela tinha problemas de respiração, asma, rinite. Então, por alguns momentos durante o inverno, ela precisava viajar para a Flórida, para casa de amigos e familiares, buscando ali a mudança de clima para diminuir esses problemas de respiração. Mas veja bem, no ano de 1942, a família lhe descobriu que o pai estava vivo. Quando a Elizabeth tinha 18 anos de idade, a família recebeu uma carta onde o pai pedia-lhe desculpa por ter abandonado eles, por tudo que ele tinha feito. E então, naquele momento, a Elizabeth decide ir morar com o pai dela, ali para a Califórnia, na região ali de São Francisco. Mas essa convivência ali com o pai durou pouco tempo, porque o pai queria que a Elizabeth vivesse como uma dona de casa ali no lar, e a Elizabeth não aceitava de jeito nenhum. E por isso eles brigavam muito, fora que a Elizabeth era muito bonita e chamava muita atenção por onde ela passava. E ali era uma região muito cheia de militares. E ela era uma menina muito difícil de lidar, ela tinha opiniões muito fortes, batia o pé e não tinha quem mudasse a opinião dela. Foi então que a Elizabeth começou a ter um relacionamento com um sargento, decidiu sair da casa do pai para ir morar com esse sargento. Mas esse relacionamento também não durou muito. E em 1943, a Elizabeth ela foi detida porque ela estava bebendo. E na época ela ainda não tinha 21 anos. E a lei só permitia que fosse ingerida a bebida alcoólica a partir de 21 anos ali em São Francisco. Com isso, ela foi enviada de volta para Boston, ali para a convivência da sua mãe. Como ela sempre ia ali para a Flórida, aonde ela durante o inverno ia por conta dos problemas respiratórios, assim que chegou em Boston, ela quis ir embora para a Flórida. Chegando na Flórida, ela noivou então com um piloto de caça, mas infelizmente ela não chegou a se casar porque ele faleceu antes mesmo do casamento. Depois que isso acontece, então lá em 1946 ela resolve voltar ali para Califórnia, que era onde ela tinha ido morar com o pai. Mas dessa vez ela vai ali para Los Angeles. Lá ela começa a trabalhar como garçonete, começa a morar em uma kitnet e faz alguns testes para atuar em filmes, que o grande sonho dela era ser uma grande atriz de Hollywood. Mas claro que isso não chegou a acontecer. Em 1947, ela teve um relacionamento com um rapaz que ela conheceu ali na cidade de San Diego, ali próximo.
Esse rapaz se chamava Robert Manley. Ele era um vendedor, mas ele era casado e ele tinha 25 anos, ou seja, a Elizabeth era amante dele. Mas ao que se sabe, esse foi o último homem que viu Elizabeth antes do crime. Então, após ali o encontro com esse rapaz, ela sai da cidade e volta para Los Angeles, onde ela iria encontrar sua irmã. Só que esse encontro nunca aconteceu. Até que, no dia 15 de janeiro, por volta de 10 horas da manhã, uma mulher chamada Betty Singer, que estava passeando ali com a sua filha de 3 anos, vê uma cena escabrosamente horrível. Adivinha onde? Num canteiro de obras de um condomínio perto ali do Hotel Cecil. Hotel Cecil, aquele da Elisa Lam, que foi morta na caixa d'água. Hotel Cecil, aquele que nós já temos vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no card final para vocês, sobre o caso da Elisa Lam e sobre os casos misteriosos que acontecem ali no hotel. Então, continuando. A Betty, ela estava ali passeando com a filha dela, quando de repente ela olha ali no canto em uma vala e avista um manequim. Então ela vai ali na direção daquela vala com a intenção de verificar aquele manequim que está ali jogado. Mas quando ela se aproxima, ela nota que é algo muito pior. Não era um manequim, era um corpo humano. E era o corpo de uma mulher literalmente partida no meio. Por conta disso, ela achava que era um manequim. Mas o detalhe principal é que aquele corpo estava completamente sem sangue. Pálido, apático, completamente sem sangue. O sangue do corpo havia sido drenado completamente e ela estava realmente na cor de um manequim, parecendo um boneco ali de cera. O corpo tinha várias e várias marcas de agressão, mas a que mais chocava era uma abertura, como se fosse um sorriso, de orelha a orelha. Parecido ali com o Coringa, sabe? Só que o dela foi de orelha a orelha ali, uma abertura de um sorriso. A questão do corpo estar ali, com o sangue completamente drenado e não ter nenhum sangue em volta, demonstrava que o corpo só tinha sido jogado lá, mas que ela não havia morrido ali. As únicas pistas encontradas foram marcas de pneu, uma marca de sapato e um saco de cimento que tinham poucas manchas de sangue. Quando foi levado o seu corpo para necrópsia, foi descoberto que ela sofreu vários tipos de agressão, inclusive violação íntima, que o corpo havia sido lavado com gasolina e que a morte tinha acontecido na noite anterior. Existem várias fotos do corpo de Elizabeth pela internet, porque nessa época o crime ele se tornou midiático e vários jornalistas chegaram ao local do crime e conseguiram bater fotos ali do corpo ainda exposto. Na época ela tinha 22 anos e era uma mulher extremamente linda. Surgiram várias teorias da conspiração sobre o que poderia ter acontecido com Elizabeth, o que teria feito o sangue dela ser completamente drenado. E então a mídia deu o apelido de Dália Negra a Elizabeth. E tem várias teorias do porquê desse apelido. Na época, no ano anterior, tinha saído um filme chamado Dália Azul, de um assassino de uma mulher que gostava de usar só roupas azuis. E como a Elizabeth gostava de usar roupas pretas, chamaram então de Dália Negra. Essa é uma das teorias. Mas 9 dias depois do crime, foi que a história ficou ainda mais pesada. A polícia então recebe uma carta com vários recortes de jornal montando essa carta. Junto com a carta tinham pertences da Elizabeth, fotos, documentos e inclusive uma agenda. O criminoso estava ali fazendo graça com a polícia, demonstrando que não haviam conseguido pegá-lo. Então, nesse momento, foram mobilizados mais de 750 policiais para o caso. Durante décadas, centenas de pessoas confessaram esse crime, dizendo que eram o culpado, mas nenhum desses chegou a ser confirmado. Cerca de 20 homens foram investigados, porque dentre esses 20, muitos deles tinham ali contato direto com a Elizabeth. Mas haviam 4 suspeitos principais. Robert Manley, que era aquele que era casado, vendedor, e a Elizabeth era amante, que supostamente foi a última pessoa a vê-la com vida. Mark Hansen, que era dono de uma casa noturna que a Elizabeth frequentava. O médico George Waddell, que já era conhecido por ser suspeito de alguns crimes parecidos, e como ele tinha conhecimentos médicos,
poderia levar a crer a questão dos ferimentos e tudo que tinha acontecido ali no corpo dela, partido ao meio, que fosse ele. E por último, Leslie Dillon. Ele havia escrito uma história de ficção muito parecida com o que aconteceu ali no caso da Dália Negra, por isso ele se tornou um suspeito. Tinham muitos detalhes parecidos. E uma coisa, todos eles eram ligados ao Phineas Brown, que era o principal investigador do caso na época. Ele era conhecido como um policial corrupto e, obviamente, ele atrapalhou ali nas investigações. O caso Dália Negra se tornou inspiração para muitos filmes, séries, livros e até hoje é um caso sem solução. Não se tem um culpado. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Deixa pra mim aqui nos comentários a sua opinião sobre o caso de hoje. Quem você acha que pode ter assassinado a Elizabeth? Não esquece de deixar pra mim aqui casos que você quer que eu traga pra você. E não esquece de deixar o teu like, ativar o sininho e compartilhar muito esse vídeo. Aqui no final vou deixar pra você o caso Elisa Lam e o caso Hotel Cecil para que você se situe do que a gente está falando. E esse foi o caso de hoje. Até a próxima!